Olá, pessoal! Vamos então continuar com a nossa série de vídeos sobre abortamento. E hoje, então, começando a falar sobre as formas clínicas do abortamento. Então, iniciando com abortamento completo. O que é então um abortamento completo? É aquele em que todo o material relacionado à gestação é eliminado do útero de maneira espontânea, de forma espontânea. Então, geralmente é uma paciente que vai apresentar um sangramento. Essa quantidade do sangramento vai depender principalmente da idade gestacional. Então, idades gestacionais mais precoces, uma gestação mais inicial, em geral, vai ter menos sangramento que uma idade gestacional mais avançada. Em gestações onde você já tem formado embrião ou feto, e aqui abrindo um parênteses, né? Nós temos o ponto de corte de 10 semanas. Antes de 10 semanas, nós temos embrião e depois de 10 semanas, nós temos feto, tá? Então, numa gestação onde já tem formado embrião ou feto, junto com sangue, com coágulo que essa paciente vai eliminar, às vezes você consegue identificar o embrião ou o feto junto com esse material. Bom, então a quantidade de sangue vai depender, né? Principalmente da idade gestacional. Durante o sangramento, o colo do útero dessa paciente vai estar aberto, então, porque o material vai sendo eliminado e o colo precisa abrir para que esse material passe. Depois que ela elimina todo o material, o colo do útero vai estar fechado. Então, para o obstetra identificar que essa gestação evoluiu com abortamento completo, quando ele examinar essa paciente, esse colo vai estar fechado. Então, é uma paciente que vai ter uma história de sangramento com o colo fechado. E ele vai pedir, então, uma ultrassonografia para determinar o que aconteceu, o que está acontecendo dentro desse útero. Quando essa paciente fizer a ultrassonografia, que é a mesma coisa que a ecografia, o que a pessoa, o médico que está fazendo esse exame vai identificar? Um útero normal, sem nenhum material em seu interior. Então, quando a gente tem restos da gestação, às vezes até já eliminou o embriãozinho, o feto, mas ainda tem coágulo, ainda tem pedacinhos do que seria a placenta, do que iria evoluir para a placenta, nós temos uma imagem que chamamos de imagem amorfa, ecos amorfos, que está relacionada então aos restos ovulares. Nesse caso, nós não vamos identificar nada disso, tá? O útero vai estar limpinho, o útero normalzinho. Então, o obstetra com esse colo fechado, essa história de sangramento e esse útero normalzinho, limpinho, ele pode então dizer que essa paciente teve um abortamento completo. Qual é a conduta nesse caso? Então, se foi completo, se saiu todo o material, não é preciso fazer nenhuma instrumentação, né? Então, não preciso fazer uma curetagem, não preciso fazer aspiração intrauterina, não preciso mexer dentro desse útero. E nem fazer nenhuma medicação para poder eliminar material, porque não tem material para ser eliminado. O que a gente vai precisar observar? Em relação a quanto essa paciente sangrou, nós vamos precisar então de um hemograma para avaliar se ela tem uma anemia identificável ao exame, identificar através de manifestações clínicas, né? Então, uma pressão, a frequência cardíaca, se a paciente tem tontura, se a paciente está no bom estado geral, para avaliar se ela tem sinais de que teve uma perda sanguínea muito grande, que vai precisar, às vezes, só de reposição de líquido, né, que é o soro, ou então de mesmo transfusão sanguínea. Então, isso o médico vai examinar e vai observar, mas não é necessário nenhum procedimento complementar para limpar o útero por dentro, né? Então, não precisa curetagem, não precisa aspiração, não precisa medicação. Só precisa mesmo observar se ela tem algum sinal clínico de anemia por conta, ou a anemia pode ser leve ou grave, né? E vai precisar saber disso, o médico vai examinar, para poder ver se precisa fazer soro ou transfusão sanguínea, ou se não precisa fazer realmente mais absolutamente nada, tá? É importante lembrar, gente, que pacientes com tipo sanguíneo negativo, ou seja, O negativo, A negativo, B negativo, AB negativo, elas precisam, depois do abortamento, tomar aquela vacina, né? Não é bem uma vacina, a gente chama de vacina, mas não é bem uma vacina, chama imunoglobulina anti-D. Elas precisam tomar para poder evitar que numa próxima gestação elas possam ter alguma complicação.
Eu vou poder gravar um vídeo mais pra frente para falar um pouco mais dessa complicação, que chama isoimunização RH, e eu falo um pouquinho em outro vídeo, mas só lembrando que se você tem tipagem sanguínea negativa e sofreu um aborto, você precisa fazer essa vacina, que é a imunoglobulina, lembre o médico, tá? Um abraço, gente, e até um próximo vídeo.